Oi para todo mundo, falando da Parashá com o Rabino Roni Hadid, que voltou agora do Brasil. Bem-vindo, Rabino Roni Hadid. Bem-vindo a nós todos. E espero que tenha sido uma boa viagem e que bastante gente venha para Israel. Bezrat Hashem. Como consequência das suas conversas lá com as pessoas. E em breve o Roni Hadid, o Rabino, também vai tirar um filme dando ideias para as pessoas como fazerem, pessoas que têm dúvidas sobre aliar para Israel. Isso é um promo aqui? Faz um promo, aproveita, que é tudo propaganda. Um promo. Como fazer, como resolver dicas problemas. para aliar, dicas para aliar. Dicas para aliar. A gente está na Parashat Achareimot. Parashat Achareimot é a Parashá do trabalho do Kohen Gadol. Na verdade, a gente tem que colocar ordem na casa também. A gente tem duas Parashat agora paralelas, que está diferente entre Israel e a diáspora. Em Israel, a gente está, na verdade, essa semana já em Kedoshim. Fora de Israel, a gente está em Achareimot. Então, a gente decidiu que a gente vai tentar acompanhar, então, em carga dupla, seja fazendo tanto Achareimot como Kedoshim. Se eu tiver tempo para... Se a gente tiver tempo para preparar tudo isso antes do Shabbat ainda. A gente está, então, no Achareimot. Achareimot é o trabalho do Kohen Gadol, no Beit HaMikdash. E das partes mais interessantes desse trabalho, que talvez a gente pode falar um pouquinho, é o trabalho dos Shtei Seirim. Tinham dois Seirim, se não me engano, bodes. 2 bodes que se faziam sacrifício para Deus. Os 2 bodes tinham que ser idênticos. Tem várias leis, eles tinham que ser idênticos no tamanho, no peso, na aparência, tudo exatamente igual. E se postavam os 2 bodes na frente do Santo Santuário e se fazia um sorteio. Um dos bodes, Lashem, era sacrificado no Beit HaMikdash, e o outro bode, ele era levado porque se chamava Azazel. Azazel, não tenho ideia como pode traduzir, é uma desolação. Um lugar fora do Beit HaMikdash, um abismo enorme que se atirava o bode lá desse abismo e assim ele morria. Era uma expiação, né? Era uma expiação. Óbvio que os protetores de animais vão fazer várias perguntas sobre como se atira um bode de um abismo alto. Já estamos preparados. Já estamos preparados. Mas isso é um caso à parte, na verdade, tem que ser levado também, não sei se a gente vai ter tempo agora. Na verdade, o que a gente quer falar agora o que isso tem a ver, né? Qual a ideia desse trabalho? Pegar 2 bodes iguais, fazer um sorteio. Por que fazer um sorteio? Resolve, um vai ser sacrificado, o outro vai ser atirado no abismo. Qual a ideia que vem passar para a gente, na verdade, esses 2 bodes que estão sendo colocados aqui? E que isso faz parte do trabalho de Yom Kippur? O que está acontecendo aqui? Do sacrifício, de modo geral, a gente sempre pode dizer que existe uma identificação com o sacrifício. Por exemplo, o boi ou outro sacrifício que está sendo feito no altar, é como se fosse eu que estou sendo uma expiação minha. Eu devia estar sendo sacrificado e esse animal está como se fosse no meu lugar. Como o Nachmanides escreve. O Zechalifati, isso está no meu lugar. Como os sábios dizem. Agora, se a gente for realmente expandir essa ideia aqui, e como você começou a falar, que eles são idênticos, que até a palavra em hebraico para sorteio que você falou, a gente vê aqui na Torá que é goral. Goral é destino. E pode significar, tem um forte significado, que é quase que se pede a pensar nisso, que são 2 destinos possíveis da pessoa. Você pode ser tanto bom quanto mal. Você tem um potencial para os 2 lados, ao nível que a possibilidade de 50% para cada lado obsessivamente. A gente pode escolher o nosso caminho, a Torá, de certa maneira, está dizendo aqui para a gente que a gente pode escolher o nosso caminho de maneira livre. Talvez o que está escrito no Pirkei Avot, né? Ou seja, que a pessoa deve sempre se olhar a si mesma como uma pessoa que está metade devedora, ou seja, metade que tem mais pecados, metade que ele tem mais méritos. Ele está no ponto mediano o tempo todo. Qualquer coisa que ele fizer agora pode... Sim. Então, isso em termos do cômputo, que você está falando, qual é o meu score, como é que está a minha pontuação. Eu tenho que olhar que eu estou no meio a meio. E também não tem nada me puxando para nenhum lado, a nenhum momento. Porque a gente tem uma tendência natural, e tem muitas culturas também, a gente cresce com um tipo de condicionamento, que a gente acha que a gente é meio mal, ou a gente é assim. E aí você acha que você tem uma tendência para fazer o mal.
e tem aquela discussão filosófica se o homem foi criado bom e o mundo que corrompeu ele, ou ele é mau de natureza. Existem esses dois lados na pessoa. Mas, de modo geral, a gente tem a possibilidade das duas coisas. Por exemplo, eu costumo às vezes dar uma shiuru para jovens que eu pergunto: quanto você acredita em destino? Quanto você acha que destino é algo dominante? Qual a porcentagem que o destino manda na tua vida? E muitos falam mais de 50%. E tem gente que acha que menos, tem gente que acha que mais. É uma questão de cultura. E está associado a essa questão aqui, Goral, o sorteio aqui é Goral, é sorteio, é um destino. Existem, na verdade, duas forças, se a gente for pensar bem. Tem destino e tem o propósito. Talvez não, a ideia talvez seria, talvez o que eu estou entendendo seria que cada pessoa tem dois destinos, que a gente falou, dois masrulim, né? Duas rotas no GPS da sua vida. Uma que você pode ir lá Hashem, uma que você pode ser destinado ao trabalho de Deus, uma você pode ser destinado ao abismo. Sim. E a posição dos dois é muito próxima, ou seja, por pouca diferença, você pode ir ou para um lado ou para o outro. Sim. Não significa que tem uma chance estatística de você ir para cada lado, não. Na verdade, se a gente for pensar, o lado, se fosse para Hashem, um lado mais construtivo da tua vida, você tem que botar um pouco de energia no negócio. É igual na física. Se você deixa um gás solto, é entropia. Se você não faz nenhum esforço, a tendência natural do gás é de se expandir. Você recolher ele de novo para um lugar pequeno, você precisa botar muita energia. Na vida também é assim a nível existencial nosso. Se você for pela corrente, você vai um desses dois lados aqui. Agora não estou falando só de bem e mal, mas de modo geral, existe o lado cômodo da vida. Existe o lado de você seguir um curso de vida sem pensar muito, e ser Maria vai com as outras, seguir uma corrente, seguir uma coisa, um lado cômodo de viver. Não nadar contra a corrente, em alguns termos que talvez você tinha que se esforçar, e outro que você tem que botar energia para chegar no outro caminho. Não significa que um lado, os dois a mesma esforço, não. Pode ser que um lado para Hashem é mais esforço, mas o que a Torá está querendo enfatizar aqui é que você tem a possibilidade real de seguir um desses dois roteiros. Esses dois roteiros são possíveis na tua vida. Eles são possíveis. Você não pode dizer: ai meu Deus, eu queria muito ter feito isso, mas a vida me puxou. Existe esse tipo de frase, que é da vitimologia. A vida me puxou e o contexto da minha vida foi assim e assim. Não, a gente tem que possuir a nossa vida e assumir a responsabilidade. A responsabilidade que você assume na tua vida é entender que você é dono da tua vida e você é dono desse roteiro, você é o diretor do teu filme. E os dois seríamos dois bodes, é você. E você tem que decidir qual é a versão que você vai ter. Vai ser a versão menos melhorada da tua vida ou você vai ser uma versão 2.0, só depende de você. Pode ser com todas as adversidades que tem na tua vida, mas isso não é viver destino, isso é o que se chama propósito. Em hebraico é Goral e Yud. O Rav Soloveitch explora bastante esse tema, de Goral e Yud. Goral e Yud seria dizer, você está dentro de um carro, você está no banco de trás ou no banco da frente. Você pode estar no banco de trás e você está no destino. Tem alguém dirigindo o teu carro, você não está assumindo a tua vida. E você, Yud é propósito. É você sentar no banco da frente, dirigir, pegar as rédeas e ir para frente. Isso em muitos âmbitos pode ser em vida profissional, pode ser vida familiar, pode ser vida conjugal da pessoa, pode ser em qualquer âmbito, e claro que todo aspecto de Avodat Hashem, você pode escolher qual que você quer. E a Torá, de certa maneira, quer dizer para você que os roteiros são possíveis. Não existe uma fatalidade. E que a natureza não é capriciosa. Capriciosa é dizer que se você consegue imaginar um futuro melhor para você, o mundo não é cruel de deixar você imaginar um roteiro melhor para a tua vida e você não ser possível de você cumprir ele. É possível de você cumprir ele. Se você consegue imaginar ou conceber uma coisa melhor para você, provavelmente você tem os recursos internos para fazer isso. Acho que pode acrescentar talvez também, na minha opinião, e se a gente já abriu com a ideia do Nachmanides, que a gente tem que tentar olhar para os dois serim, para os dois bodes, e tentar entender para o nosso trabalho em relação a Deus, que acho que muitas vezes, né, quando a gente olha para o nosso trabalho a Deus, vamos dizer, por exemplo, o Shabat, né? Tem que guardar Shabat. Sim. A pessoa diz, por exemplo, muitas pessoas que largaram o judaísmo, né, dizem a religião, dizem, eu liguei a luz e não senti nada. Deu a mesma coisa, não senti, pensei que ia cair um raio, pensei que ia acontecer alguma coisa, eu acendi a luz, não aconteceu nada. Eu sou eu mesmo ainda, não senti nenhuma mudança na minha alma, né?
Então vem a Torá e fala, calma, calma, calma. Olha aqui no Yom Kippur. 2 serim, 2 bodes, parecem a mesma coisa, são idênticos. Quem olhar para eles vai dizer, são bodes idênticos que têm o mesmo destino. Quando na verdade já estão predestinados, um ao abismo e o outro a que o seu sangue seja atirado dentro do santo santuário, como quer dizer, chegar aos níveis mais altos. Quer dizer, não erre nas aparências externas, dizendo que não, eu não senti, não me parece, todo mundo parece igual, eu vejo um tzadik, um perverso e um justo, não me parece que tem diferença entre os dois em termos do que vai acontecer com eles no futuro. Não é assim. Cada um, apesar que te parece igual, idênticos, em termos espirituais internos, existe uma mudança muito grande. É outra realidade metafísica, outra realidade metafísica. Sim. Não se enganar pela realidade física. Sim. E sim no que tem Eu quero só contar uma anedota para fechar, que está relacionado a narrativas para a mesma coisa. Eu não sei se é verdade ou não a história, mas é uma história engraçada. Separaram 2 gêmeos que foram adotados por famílias diferentes. Depois de alguns anos perguntaram para cada família adotiva, como é que é esse menino? Uma família falou, é um menino espetacular, o único pesadelo é alimentar ele. Na hora de comida, a gente só consegue dar comida se a gente põe ketchup na comida. Se é um pesadelo completo, só com ketchup a gente consegue dar, é realmente um pesadelo. Perguntaram para outra família sobre o outro gêmeo, eles falaram, é um menino maravilhoso, e como falou a primeira família, e o melhor de tudo é na hora de dar para ele comer. Por quê? É só você botar um pouco de ketchup, ele vai comer tudo o que você quer. Quer dizer, às vezes é só questão de a gente trocar a narrativa nossa interna, e isso pode ajudar a mudar a nossa realidade metafísica que você falou. Então, Bezerra Hashem, que a gente tenha boas notícias, consigamos mudar nossa verdade metafísica. Shabbat Shalom para todo mundo, tudo de bom.